Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está vendo esse vídeo, mas que você tenha um ótimo dia. Bom, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Como vocês podem perceber, eu tô aqui amamentando meu neném e é sobre ele mesmo que nós viemos conversar aqui com vocês. Esse vídeo vai ser um relato do parto, de como foi meu parto e tudo mais, e de como tem sido esse primeiro mês com o recém-nascido em casa. Porque amanhã o Gustavo faz um mês de vida, então nós vamos compartilhar como casal, como pai de primeira viagem, como tem sido e como está sendo, né, esse mês para nós. Sim, primeiro mês bem agitado. Bom, vamos lá pro vídeo então. Gente, quando você que tá gravidinha, ou que você pretende engravidar, ou até você que já teve filho, que já teve a sua experiência, cada mulher tem um dia diferente da outra. O meu parto não vai ser igual ao seu. O parto de uma outra mulher, eu não ia ter o parto igual dela. Então, assim, cada momento é único, cada momento é especial para cada mulher. Eu fui ter o meu filho com muitas informações de outras mulheres, de experiência de outras mulheres. E eu tive a minha experiência e eu vi que não tem nada a ver com o que eu escutei, então eu fui um pouco com medo e tal, eu não precisaria ter ido com isso tudo. O meu parto foi cesariana e, gente, foi a coisa mais tranquila do mundo. Eu tava com obstetras muito capacitados, a minha obstetra que me acompanhou, a minha gestação inteira tava comigo lá na hora, então eu me senti muito confiante, eu me senti muito segura naquele momento, então eu acho que isso ajudou bastante, você ter um médico que você confie na hora do seu parto. O que mais que eu posso falar sobre o dia? Bom, se você tem medo da anestesia, vai tranquilo, que assim, bom, aí o nível de dor, cada mulher tem um, cada pessoa tem um. Eu não senti tanta dor assim quanto falavam que era. Falavam que era insuportável, que nossa, colocaram um terror na minha cabeça e nem foi tanto assim. É óbvio que o processo de anestesia, ele não é um processo bonito, mas ela em si não é tão doloroso assim, dá pra gente aguentar, sabe? Ele viu de fora, você de fora veio do processo de anestesia, o que você achou? Eu me assustei. Eu sou bem sincero, eu fiquei assustado porque a Camila estava de costas e eu estava na visão do anestesista. Então, mas apesar de ser meio chocante para quem assiste, é um procedimento comum, normal, e o próprio anestesista disse que a Camila é uma paciente incrível, porque ela aguentou todo o procedimento até o final, sem gritar, chorar ou mexer o corpo, mas é bem tranquilo. E é o procedimento que tem que ser feito em um parto cesárea. É chocante, mas é o procedimento e o profissional bem qualificado faz tudo direitinho. Sim. Então, assim, pra mim, a minha experiência com o parto em si foi muito tranquilo. Depois que eu tive o Gustavo, eu fui para uma sala de recuperação, fiquei lá 1h30 mais ou menos, meus movimentos voltaram rápido e aí eu já logo pude ir para o quarto, né? Então foi bem tranquilo. Colocam bastante terror também na parte de você levantar no pós-parto, né? Que é a primeira vez que você levanta da cama depois que você tem o neném. Pra mim também foi de boa. É óbvio que você tá dolorida, você tá com as pernas fracas ainda, seus movimentos estão voltando.
Mas não foi o pior dos mundos, assim, foi bem de boa mesmo. Então, assim, se você tá prestes a ter o seu neném, vai tranquila, não coloca muita expectativa, muito medo em cima das coisas que vão acontecer. Viva aquele momento. Você tem o controle do seu corpo e é sobre isso, assim, se você estiver tranquila e você viver cada processo, eu acho que vai ser menos dolorido, sabe? Então, assim, em relação ao trabalho de parto e o pós-parto, pra mim foi bem tranquilo. E também o médico, ele orienta, né? Você a caminhar e não ficar tanto tempo parado, né? E tal. Então, eu fiz tudo isso. E me ajudou bastante. Então, faça tudo o que seu médico te orientar, tá? Não faça estrapulias nem nada. Então, se você seguir as regras direitinho, você vai se dar super bem. E aí você vai poder vir aqui no vídeo e comentar, ou então ir lá no meu Instagram, que tá aparecendo aqui em cima, mandar um direct e falar assim: Camila, eu fiz aquilo que você falou, eu mantive a calma, eu tive meu neném, meu momento foi lindo, eu só tenho coisas boas pra guardar desse dia. E você vai dar o seu depoimento aqui ainda pra mim, tenho certeza. Então, gente, em relação ao parto, na minha visão, foi um momento mágico, foi maravilhoso, só tenho coisas boas. Só tenho coisas boas pra falar desse dia, sabe? Não tenho nada de ruim pra falar sobre. Essa é a minha visão de mãe, a minha visão de quem que passou ali pela cirurgia e tudo mais. Então, assim, foi muito, muito tranquilo mesmo. Quer falar sobre a sua visão? Eu quero falar sobre a minha visão. Sobre o que você achou do dia do parto e tudo mais. O que eu achei do dia do parto? Que você, como pai, me vendo ali o processo que a mulher passa para ter filho e tudo mais, o que você achou sobre tudo isso? Bom, durante a sua gestação eu já olhava outras gestantes com outros olhos, porque a gestação ela não é romantizada, ela é bem complicada. Algumas mulheres têm sorte de poder passar os 9 meses tranquila, de repouso, fazendo poucas atividades. Outras têm que trabalhar e isso é muito complicado. Eu vejo isso é muito complicado. No dia do hospital, eu confesso que eu fiquei preocupado. Primeiro preocupado e neurótico da bolsa estourar e a gente tem que sair correndo igual em filme e novela, sabe? Sai correndo, tá com o cachorro junto no porta-mala, mas não é bem assim. Depois eu fui entender, a médica explicou, a enfermeira explicou. Por exemplo, no caso da Camila, a bolsa não estourou, mas mesmo se a bolsa estourar, você ainda tem uma janela de quase 1 hora. 1 hora e meia, dependendo da situação, dependendo da mulher, porque cada mulher responde de uma forma, cada gestante responde de uma forma, mas você tem uma boa janela de tempo para saber o que fazer. Mas o ideal, que foi o que a Camila fez, era já deixar tudo pronto. Então nossas malas já estavam todas prontas, já estava tudo organizado. O Olaf, o cachorrinho, já estava com a hospedagem dele já agendada lá com a irmã da Camila. Então, se acontecesse algum imprevisto, era possível correr para o hospital sem nenhum problema. E aí também a gente trocou de hospital, né? Ia ser na Promatre e acabou sendo no São Luís para poder ficar mais próximo do consultório da doutora e também uma janela maior de tempo, né? Porque nós estamos aqui na Zona Leste, para ir até a Paulista, quase, dependendo do trânsito, 1 hora e meia. Aqui no São Luís, a gente chegou lá em 10, 20 minutos, não foi? Foi bem rápido. O hospital é 18 minutos. 18 minutos, mesmo com o trânsito, aqui de casa. Então, é bem próximo mesmo. E o que o Giovanni falou sobre a romantização da gestação é bem verdade. Assim, as pessoas romantizam muito. Mas, como eu disse, cada mulher é uma. A minha gestação foi de um jeito, a sua vai ser de outro. Mas não romantizar como se fosse a melhor coisa do mundo, estar gestando uma criança, é importante. É óbvio que é uma dádiva de Deus, que é um milagre, né?
Você fica ali pensando, meu Deus, como é possível ter um outro serzinho aqui se desenvolvendo dentro do meu corpo? Que responsabilidade. Mas é um processo dolorido para a mulher, porque o corpo muda, os hormônios estão ali à flor da pele, é enjoo para quem sente enjoo, azia para quem tem azia na gestação, tem mulher que sente muita dor nas costas, na barriga, e isso também depende também do desenvolvimento do seu feto dentro do seu neném, né? Dentro da barriga também. Então, assim, não romantizar a gestação é muito importante. A mulher que quer gestar uma criança, ela tem que já saber que não é um processo muito fácil. É um processo gratificante, né? Você estar gestando uma criança é um milagre da vida, mas não é um processo fácil. Então, se você quer gestar uma criança, se quer ser mãe, fique ciente que é um processo, entre aspas, doloroso e complicado, né? Mas aí depende de cada mulher. Eu não tive muitos problemas na minha gestação, graças a Deus. A única coisa é que eu me sentia muito cansada, mas também por conta que eu sou bariatricada. Então, por conta de ter tido uma cirurgia pouco antes de descobrir a minha gestação, e por ter baixa vitamina no corpo, isso colaborou bastante para eu ter menos energia. Então, ok, eu só fiquei cansada. Mas fora isso, minha gestação foi perfeita, graças ao bom Jesus. E também ajudou muito ter uma pessoa do lado, companheira, que me ajudou bastante na época da gestação com as coisas, entendeu? Então, assim, além de tudo, você tem que ter um companheiro que te apoie, que esteja ali com você e que entenda o processo que você tá passando, que não é fácil. E não termina por aí, né? Porque depois que o neném nasce, que agora a gente vai entrar na pauta, é que as coisas começam a valer mesmo. É onde o game começa, onde dá o start no jogo. Então você, o companheiro, faz favor de ajudar no máximo que você pode. Faça o que a sua esposa está pedindo ou sua companheira está pedindo. Então, limpa a casa, lava a roupa, faça comida. Evite que ela faça o máximo de esforço possível, o que seja possível fazer, e atenda aos desejos, porque depois vai tudo pro bebê. Se o bebê nascer pistola com você, não tem muito o que fazer, então atenda até os desejos também. Eu não tive muitos desejos malucos, assim. Eu tive vontade de comer, eu não sei aonde você mora, como é que chama, mas aqui em São Paulo, a carne desfiada é pão com carne louca. Então eu tive vontade de comer a carne desfiada que a minha irmã faz com pão, a dela, tinha que ser a dela, não dava pra ser outra. E em casa eu tive vontade de comer vinagrete com torrada. Era bem simples, nem era um vinagrete, tá? Era tomate com torrada. E eu falo vinagrete porque você tempera como se fosse, né? Era só tomate, sal, limão. E eu piquei ele, coloquei na torrada e comi. Eu fiquei super satisfeita. Essa foi a maior vontade que eu tive, assim, da boca salivar de vontade de comer. Mas de resto foi só vontade, desejo não. Desejo só esses dois. Que mais que eu ia falar? Depois quando volta pra casa, tudo bem, você sai lá do hospital, tem enfermeira o tempo todo, né? Comida feita de hora em hora. Como fala, hotelaria, né? A hotelaria é maravilhosa. A comida feita lá. Passei muito bem lá. Pra quem é um acompanhante lá no São Luís, você passa muito bem. Você não passa fome, não. No São Luís da Ana Maria Franco, tá? Pra mamãe que quiser ter filhos, está procurando maternidade. Super recomendamos. É uma boa maternidade. Tá? Super recomendamos. Então você tá lá no hospital, você tá respaldado, né? Por pessoas. Sim. Quando você apertou um botão. Quando você volta pra casa, não tem botão. Não tem botão pra você apertar. E aí você fica assim, né? Putz, agora é com você. Então você se vê, a mãe se vê ali com a criança,
é um sentimento muito louco, porque eu falo que eu sabia o que era amor, porque eu tenho amor pelo meu marido, tenho amor pelo meu cachorro, eu tenho amor pela minha família. Então, assim, eu sei o que é amar outras pessoas de forma diferente. Quando você vira mãe, é um amor com medo que nasce dentro de você, porque você fica pensando assim que nada pode acontecer com você, porque aquele serzinho ali depende exclusivamente de você, né? Então, assim, outras pessoas podem até te dar ajuda, mas ele depende de você. Ele não depende das outras pessoas, é de você que ele depende. Então, nada pode acontecer. Você fica assim, nada pode acontecer comigo. Eu não posso ficar doente, eu não sei o que. Sabe, é um amor com medo. Nada pode acontecer com ele. Ele não pode ficar doente. Eu tenho que saber trocar, eu tenho que saber dar banho. Sabe? É um amor medroso, sabe? Mas ao mesmo tempo, você se torna uma mulher muito forte, porque te dá mais motivação pra viver, te dá motivação pra correr atrás das coisas, porque ele é reflexo das suas ações. Então, se você tiver boas ações, correr atrás de coisas boas, né? Ele vai ter todo o reflexo disso. Mamãe, tá vendo, gente? É verdade. Ele tá concordando. E você, como pai do seu filho, não se preocupe. Quando você chegar na maternidade... Bom, a gente está falando do São Luís, né? Mas acredito que deve ser parecido em outras. Não se desespere, não passe nervosismo para a sua esposa. Porque lá tem uma equipe de enfermagem que vai te orientar a fazer tudo. Você não se preocupa com nada. Só tem que chegar no horário. Respeite o horário, porque quando você... Se a sua obstetra, no nosso caso, né, marcar para as 3 da tarde, você vai chegar meio-dia. Tipo, chegar muito cedo, porque tem muito papel para você assinar. Tem exame para sua esposa fazer. E quando ela vai para o centro cirúrgico, que é onde ela vai fazer a entrevista com o anestesista, você vai para uma outra sala para trocar de roupa. E a partir do momento que der o horário da cirurgia, você tem que estar pronto para acompanhar a sua esposa no processo de anestesia, que foi na mesma sala, no mesmo local onde foi o parto. E é tudo assim, muito tranquilo, eles te orientam em tudo. Tem uma equipe muito grande lá que vai te ajudar em tudo. E não fique nervoso, porque é muito tranquilo. Sim. Bom, aí como esse é o relato do Giovanni lá, né? Na parte eu gostei, hospital. Foi bem tranquilo. Bom, quando a gente voltou pra casa, é bom assim, você já deixar pré-avisado se você não tiver uma rede de apoio, ou se você tiver, mas, né, enfim, sobre em relação a visitas e tudo mais, pra dar um tempinho ali nos primeiros dias, porque a mãe tá cansada, né, o pai também tá cansado, a criança tá cansada, então assim, é bom você ter uma rede de apoio fixa, que você saiba que vai chegar na sua casa, te ajudar a fazer as coisas e depois vai embora, né? E tipo assim, não ter muitas visitas por muito tempo. Eu acho que é primordial, se você tem um recém-nascido em casa, deixar já pré-avisado as visitas como você quer que seja feito, porque você não vai ter condição de ficar falando com as pessoas, e se você falar, muita gente não vai concordar, vai falar besteira pra vocês, pra não falar outra coisa, e você tá super sensível, você não vai gostar do que você tá escutando, e é um desgaste emocional, né? E pra você que vai visitar um recém-nascido, seja breve nas visitas, né? Isso. E pergunte pros pais qual é o melhor horário pra ir, porque já vai existir uma rotina com a criança, então você tem que perguntar qual é o melhor horário para eu ir, e mesmo eles falando para você qual é o melhor horário para você ir, seja breve nas visitas, não fique enrolando, porque por educação a pessoa não vai te mandar embora, então tenha você educação e seja breve, e se possível esperar pelo menos uns 15, 20 dias, né, para adaptação daquela nova família. Melhor ainda, se puder esperar mais, esperar ter uns 3 meses, porque aí a criança já está imunizada, porque você está tendo sua vida,
certo? Fora. Eles dois, eles não estão. Estão dentro de casa. O neném não tem imunidade ainda, não tem proteção ainda. E aí você vem, leva pra dentro da casa deles uma doença, a criança fica doente, vai pro hospital e tudo mais. Então, vamos ter consciência, né? Então, assim, pros papais, já determinem como vai ser. E pra quem é visita, fica a dica. Tá bom? Porque a mãe... Bom, no caso a Camila foi cesárea, né? Então é o caso que a gente está conversando, compartilhando. Ela tem que ficar de repouso. Mas não é um repouso travada na cama. É não fazer muito esforço. Tem que andar, fazer caminhada pela casa, o apartamento, beber muita água, comer bem, né, frutas, almoço, janta, café da manhã, tudo direitinho. Mas ela não vai poder ficar fazendo sala, ficar todo momento sentado, todo momento em pé, conversando muito tempo. O bebê mama muito, aí tem que levantar, trocar fralda. E assim, isso é já a função do pai dentro da licença paternidade. Que a mãe não pode ficar se dobrando para colocar a criança no trocador, trocar a fralda, dar banho, essas coisas. Então, é função do pai, pelo menos nos 10, 15, 20 primeiros dias, até que os pontos, né, ali tudo se organiza ali dentro, para que ela possa ter as atividades normais. Em relação à visita, é isso mesmo que a Camila disse. Quando eu sei que até nós mesmo, o dia que algum parente nosso ganhar um recém-nascido, a gente vai querer ir lá visitar, levar um presentinho e tal, mas tem que respeitar, você tem que perguntar. Não tem nenhum problema em perguntar, olha, quando eu posso ir, em qual momento eu posso ir. E assim, é breve, 1 hora no máximo, 2 estourando, porque quem impõe nós tínhamos uma rotina, não é? A gente estava até comentando isso há um tempo atrás. Eu costumava dormir até mais tarde, ficava aqui na TV, Camila dormia mais cedo, gostava de ficar na TV no quarto, eu acordava cedo, ela acordava um pouco mais tarde. Quem impõe a nossa rotina agora é o Gustavo. Ele é quem impõe a nossa rotina. A gente está à mercê da rotina dele nesses primeiros meses de vida, até ele começar a se adaptar à nossa rotina. Até porque muita gente fala assim, ai, não deixa no colo, ai, não deixa no peito, ai, coloca no berço. Gente, a criança, ela ficou 9 meses dentro da barriga da mãe. Ela vivia a vida, né? Ela era uma só. Agora, aqui fora, ela tá se adaptando ao novo. Como é que você larga uma criança no berço, simplesmente, deixa no berço, não põe no peito? Não, gente. Bom, e pelo menos eu penso assim, se meu filho quer peito, ele vai querer ficar... O tempo que ele quiser ficar no peito, ele vai ficar. Entendeu? Se ele quiser colo, ele vai ficar no colo. Eu não vou deixar meu filho chorando no berço. Ele tá se adaptando à vida ainda. E eu tô adaptada aqui. Ele não tá. Então, assim, demanda muito tempo, né? E demanda muita atenção da mãe também. E do pai. Então, assim, é importante ter esse simancol, né? É importante. Eu acho que é o que se adapta ao casal. Assim, claro, você vai ouvir pai, mãe, avô, tio, tia, irmã, todo mundo falando no seu ouvido. Falando as experiências deles. Mas no final... E que é válido também, sim, porque você fica ali de aprendizado, porque se acontecer com você, você já sabe como agir. Porém, a sua vivência com o seu neném é sua. Não vai ser igual a mãe dele criou ele, não vai ser igual a minha mãe me criou, não vai ser igual, gente. Não vai entuchar chá na criança, chá de camomila, não vai chá de ser igual. A vivência é diferente, a rotina é outra, nós somos outras pessoas, então, bom, enfim, é isso. Eu ainda tive uma boa recuperação, né, da minha cesárea. Não fiquei com dores e tal, tanta dor, né, assim, que nem muita gente faz, não pode dobrar, não sei o que. O meu foi bem tranquilo, tive dores sim, mas assim, tudo num nível que deu pra levar, sabe? E fui fazendo as coisas de acordo com o que dava. O Giovanni me ajuda bastante, ele faz tudo, até hoje. Amanhã vai fazer 30 dias que o Gustavo tá aqui. O resguardo são 42 dias, mais ou menos. Ainda tem mais
uns 15 dias por aí de resguardo. Então, assim, não posso ficar varrendo, não posso ficar no fogão fazendo comida porque eu não posso esquentar a barriga, evitar ficar pegando peso e tal. Então, assim, o Giovanni tem feito tudo. Graças a Deus, ele tem consciência, tem sido um bom companheiro, né? Que outros homens façam o mesmo para suas esposas. Ajude, porque a gente precisa muito. Fora isso, tem a questão psicológica também, porque você fica você entra em um esgotamento físico e emocional que você fica assim, meu Deus, será que eu vou conseguir passar por isso? Porque por mais que você tenha alguém te ajudando, tem coisas que dependem só de você. Então, assim, o esgotamento físico você ainda consegue lidar, porque você deita ali, um tempinho que você dormir, o seu corpo já se recupera. Agora, o emocional é muito difícil. Então, assim, eu, por exemplo, eu amo dormir. E depois que o Gustavo nasceu, você perde isso. Eu, pelo menos, perdi essa coisa de... Não que eu não ame dormir, continuo amando dormir, mas eu não durmo como antes, certo? Então, assim, em uma noite que eu poderia dormir 4 ou 5 horas, eu consigo dormir 2. E não é 2 horas direto, ou 3 horas direto. São horas picadas, porque, foi como eu disse, ele está se adaptando aqui ainda. Então, ele acorda para mamar, ele acorda porque a fralda tá suja. E aí, assim, ele acorda, você vai fazer... Ainda se você for só dar uma mamar para ele vai dormir de novo. Agora, se ele acordar para trocar a fralda, você vai trocar a fralda, ele vai acordar, você vai ter que dar mamar para ele, até ele dormir. Então, assim, você não só acorda e faz as coisas para ele, você acorda, faz coisas para ele, faz ele dormir novamente. E aí, quando ele dorme, aí você vai dormir. Então, aí já passou mais de 1 hora, 1h30, entendeu? Que você quebrou o seu sono, então você não consegue dormir. E é o que acontece comigo. Então, assim, o físico eu até consigo aguentar. O emocional agora é que tá dando uma cambaleada, sabe? Porque eu tô ficando bastante estressada, porque a privação de sono te faz isso, sabe? Então, e fora que tem o puerpério, né, que falam, que tem a queda de hormônio. Então, assim, eu até acho que eu tô bem, mas agora eu tô sentindo mais, sabe? Eu aguentei firme até agora, mas eu sinto que eu tô... Hoje, por exemplo, eu tô mais bambeando. O meu emocional tá mais fragilizado, sabe? Mas é isso. Outras mulheres que eu postei lá no Instagram, não sei se você me acompanha, você viu? Postei esses dias um desabafo e outras mamães me mandaram mensagem de força, falando que isso passa, que é um momento mesmo, que eu tô me adaptando a ele está se adaptando a mim, e que faz parte desse processo todo, que é pra eu ter força. Então, já aproveitando, agradeço as mensagens dessas mulheres aí, que me mandaram mensagem de apoio, essas mulheres fortes também, né? E é isso. O que mais que eu posso falar? Um comentário interessante, que no hospital quando você sai de lá, você ganha meio que uma cartilha de instruções de como o que eu devo fazer nesses primeiros dias do bebê em casa, e a equipe de enfermagem ensina como dar o primeiro banho, como limpar a orelha, como fazer a higienização eu falo sempre errado, umbigo, fazer a higienização e cai, o umbigo cai mesmo. Só que chega em casa, não é bem assim. O jeito que a enfermeira ensinou a gente ainda vai postar esse vídeo, né? Tem que ser editado, foi gravado, consegui capturar. A gente não consegue dar banho nele aqui dessa forma, porque lá tem toda uma estrutura para que ela consiga dar banho nele assim. Aqui nós não temos toda essa estrutura, então a gente adaptou um jeito de dar banho nele que tem dado certo. E assim também como trocar a fralda, você sentir quando seu filho vai fazer
o número 1 ou o número 2. O Gustavo dá todos os sinais quando ele vai fazer. Então você meio que espera, fralda, gasta muita fralda mesmo, gasta mesmo. Você ainda consegue dar uma economizada de fralda quando você ganha mais experiência e entende quando a fralda tá cheia de xixi, mas logo vai vir o número 2, né? O totô. Então você fala, ó, logo, porque aí você não precisa trocar, porque já aconteceu diversas vezes, a gente trocar uma vez e logo 5 minutos depois suja de novo. Aí tem que ir lá e trocar pela segunda vez. O Gustavo já não está mais usando RN, agora já está usando P. Descobri isso hoje. Já não está mais usando. Hoje já. É dia... E sobrou RN, 7 né? de Sobrou poucas agosto RN. De 2023, dia 7 de agosto de 2023, que é quando a gente está gravando esse vídeo para vocês. Eu fui tirar, eu saí, né, hoje eu fui fazer exame de sangue de pós-parto, né, para retornar com a minha, hoje, ginecologista, né, mas ela era minha obstetra até então. E aí eu fui olhar a fraldinha dele, eu falei assim, vou tirar essas fraldas da bolsa, deixar na gaveta e vou colocar as outras que eu tô usando agora, porque era a RN que tava na bolsa. Aí fui colocar nele, apertadinha. Aí falei assim, bom, mas mesmo assim eu vou colocar, porque a gente só vai lá e vai voltar. Só tinha 4, né? Fechei a fralda, quando eu olho vazando o xixi. Não deu certo. A fralda tava muito desproporcional já pra ele. Com 30 dias ele perdeu a RN. Tá usando P, de 3 a 6 quilos. Então, assim, são coisas que você vai aprendendo no dia a dia. Ninguém te ensina isso. Sim. Tem coisas que ninguém te ensina. As pessoas, elas só passam as informações de coisas que elas passaram, experiências que elas passaram, mas assim, muito pontuais. Tem coisas que você vai descobrir no seu dia a dia. Sim, sim. Entendeu? E até sobre as visitas, né? Assim, até pode ser meio constrangedor você falar pra pessoa, olha, lava a mão, usa uma máscara, tal, mas tem que falar. Você tem que... Na entrada aqui do apartamento tem um pote de álcool em gel e uma caixinha de máscara. Por quê? Não tem problema. Não, tem sim, porque a pessoa... Uma coisa é você aqui dentro de casa, você espirrar e tossir, mas você tá dentro de casa. Outra coisa é pessoas de fora vir. E assim, se o seu bebê ficar doente, é você que vai ter que ir lá pra UTI neonatal, ficar lá do lado dele. E assim, nós entramos na UTI neonatal. Né? Não é um ambiente muito legal, não. Pra fazer o exame de icterícia, né? Não é um ambiente legal. O Gustavo nasceu e teve a icterícia, né? Hoje já tá bem melhor, graças a Deus. O olhinho demora 30 dias pra sair totalmente. Aqui no canal tem vídeo já sobre isso, falando. Então, se você tem dúvida sobre esse assunto, aqui no canal tem esse vídeo. Dá uma olhadinha na playlist Minha Gravidez, que você vai achar sobre esse assunto. Então, assim, você tem que proteger o seu filho. Tem gente que não vai gostar. E aí, o problema é da pessoa que não gostar. Você entendeu? Porque é você que vai pro hospital com seu filho. E de verdade, você não vai querer ir com seu filho pro hospital. Pode ter certeza. Entrando no UTI neonatal. Até porque você não tem acesso à sala onde ficam os bebês. O seu filho vai entrar e você não vai. Isso. Então, assim, imagina, é só passando mesmo por essa situação pra você entender. Quando você estiver com ele em casa, depois de ter nascido, você não quer outra coisa a não estar com ele. Você quer só estar com ele. E ter a possibilidade de alguém te separar dele é a pior dor possível. Então, assim, seja chato, mas seja chato sabendo que é o melhor pra vocês, entendeu? E se alguém achar ruim, o problema é se alguém que achou ruim. Não vai, então, no meu neném, não vai na sua casa. Porque na casa da pessoa é a regra dela, na sua casa são as suas regras. Sim. Então é sobre isso. Outro comentário sobre médico, né, pediatra. Nós já fomos, acho que 3 vezes, né, da doutora Simone, né? 3 vezes né, pediatra. Uma dica que eu dou para os pais de primeira viagem, pega um caderninho e vai anotando tudo que acontece com o seu bebê. Durante o mês. Vai anotando. Quando chegar na pediatra, fala tudo. Não existe pergunta burra, não existe pergunta inválida, não existe dúvida estranha. Pergunta tudo, porque ela, como profissional, ela vai responder
todas as suas perguntas. Inclusive, a minha mãe falou para eu dar boldo para a criança. Posso? Pergunta. Provavelmente ela vai falar que não, mas claro, né? Mas pergunta, porque você tem que tirar essas dúvidas. E, claro, né? Porque você é leigo no assunto, você não sabe. Você não estudou para isso. Você está vivenciando e tendo experiências de coisas que você nunca teve na vida. Ela estudou para isso, entendeu? Então, assim, por mais ignorante que você acha que é a pergunta, você fala assim, nossa, essa pergunta é tão trouxa, tão boba, eu não vou perguntar. Pergunta. E vai anotando. A gente fez isso durante... Sim. Porque assim, quando o neném nasce, até 10 dias você tem que levar o neném no pediatra para a primeira consulta. O Gustavo foi com 7 dias de nascido. Então assim, nesses 7 dias que a gente estava com ele em casa, a gente anotou tudo o que a gente tinha de dúvida e que estava acontecendo com ele para poder perguntar para ela. E aí foi a melhor coisa, porque daí eu tirei o bloquinho de notas e fui perguntando, olha, em relação a isso, e aquilo outro. E aí ela foi falando. Então assim, anota tudo, vai deixando anotadinho e já vai pro pediatra sabendo o que você vai perguntar pra ela. E também assim, não vai só com a criança não, tá, gente? Vai com a mala da criança, com troca de roupa, com lencinho umedecido, com algodão. Se você conseguir pegar lá água, melhor ainda. Se você tiver garrafinha, leva sua garrafinha. Mas não saia só com a criança e pronto. Leva o kit de sobrevivência dessa criança também. Sim, e uma dica também legal que eu acabei de lembrar, que no hospital a criança faz diversos exames. E também até registro, no São Luís tem cartório já para você registrar a criança. Guarda tudo num fichário, naquelas pastinhas com plástico, né? Guarda tudo lá, porque para nós, a Camila, né, bem organizada com isso, foi muito interessante, porque a pediatra só ficou folheando, como tem muita experiência, ela bate o olho lá naqueles parâmetros, e ela sabe muito bem o que é. Então, assim, muito mais fácil de você se organizar e organizar também com a criança. Sim, durante a minha gestação toda eu fiz diversos exames, né? Então, era muito papel. E não dá pra você levar um monte de papel aleatório lá pra pediatra ver, até porque ela vai ver como é que foi a sua gestação, pra poder avaliar o seu neném. Então, eu fui colocando em ordem cronológica ali, conforme eu ia fazendo, eu ia alimentando aquela pasta. Aquelas pastas pretas, gente, com folhas, com plástico. E eu fui colocando na ordem. Então, eu cheguei lá e falei assim, ó, isso aqui é a minha pasta. Minha gestação foi isso aqui. E ela olhou lá e tal, viu até que tem uma vacina que eu tomei, mas que em um dos exames estava como como se eu não tivesse tomado. E aí ela falou assim que o meu corpo, e que é normal, né, algumas pessoas falam assim, não mostra que eu tenho defesa para determinada coisa. Porém, eu tenho a comprovação que eu tomei a vacina. Então, ok. Então, assim, são coisas que podem influenciar no seu bebê. Assim, se você tiver essa organização, sim, melhor ainda, né? Dá tempo de mais... Você acha mais um tópico? Ou ainda vai... Acho que já, o vídeo já tá bem longo. Eu acho que a gente pode encerrar ele por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Posso falar mais um tópico? Antes de você encerrar? Olha, vai. Mas espera aí, então. Deixa seu like, seu comentário aqui no vídeo. Deixa aí sugestões de vídeos que a gente possa gravar. Se você tem alguma dúvida pra gente poder te responder. A gente grava aqui. Siga aí nas redes sociais. Camila Jeanré, Instagram, @Camila_Jeanré, TikTok, @Camila Jeanré. Pode falar, pai. Bom, eu espero que alguém deixe alguma pergunta referente a isso, mas só para tirar dúvida sobre animais, cachorro, né? Nós temos um cachorro em casa que, bom, já está aqui conosco já há 3 anos, né? O Olaf, é um Shih Tzu. Ele é muito tranquilo, ele é muito calmo, é mais fácil eu, a Camila, o Gustavo e as visitas morderem ele do que ele morder alguém, porque ele é muito tranquilo. E assim, antes do Gustavo nascer, a dúvida era, e o cachorro? Não quer que o cachorro morda a criança, não quer que o cachorro avance na criança, o cachorro vai ficar com ciúmes. Bom, pelo menos o nosso caso aqui dentro de casa foi bem tranquilo. Sim. Até porque o Gustavo não interage com o Olaf, ele não interage com o cachorro.
porque ele é um recém-nascido. Então o cachorro também tanto faz. O cachorro vive a vida dele e o recém-nascido, Gustavo, vive a vida dele. Só que, claro, a gente deixa próximo para ele cheirar, ele já cheirou o bebê conforto, o carrinho. Então, provavelmente, à medida que ele vai desenvolvendo e crescendo, eles vão interagindo e vão ser grandes amigos. Aqui, pelo menos no nosso caso, não teve problema nenhum. Sim. Ainda. Então, assim, gente, e também os pediatras, hoje em dia, aconselham, se você tem um animalzinho, ter esse contato, né? Que a criança cresce com mais resistência a certas situações. Mas é isso. Então, assim, um resumão de como foi esse primeiro mês de pais de primeira viagem com recém-nascido aqui, é que é maravilhoso. Se você pensa em ter um filho, tenha mesmo. É uma gratificação, é um amor, assim, fora do comum que você... É cansativo. Descobre. É cansativo. É cansativo, sim. Estressante. É estressante, sim. O casal não pode sair se mordendo e nem brigar na frente da criança. Você gasta bastante também. Mas quando você olha assim pro neném, você fala assim, é muito recompensador, sabe? E dizem que passa muito rápido, né? Tudo isso. Logo vai essa demanda maior que a gente tem agora com ele vai passar, e aí a gente vai sentir falta. Então, esse primeiro mês tem sido um mês de aprendizado e de muita descoberta, mas que me traz um sentimento de, tipo, vale a pena tudo isso, sabe? Por ele vale muito a pena. E pela nossa família também, né? Sim. Então, é isso. O que eu poderia, se eu pudesse resumir todo esse mês, eu resumiria dessa forma, assim. Tem o ônus e tem o bônus, mas é muito mais bônus do que ônus. Você... Tem mais coisas boas do que coisas ruins. E na verdade não é que são coisas ruins, são coisas novas que você está aprendendo. Então, assim, não se desespere e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!